você que nos assiste aqui no Movimento Online, está começando mais uma entrevista do Movimento Saúde, agora aqui com a doutora Bianca França. Ela é nutricionista e vai falar um pouquinho para a gente sobre os cuidados e o que mudou na área de nutrição durante a pandemia. Tudo bem, doutora Bianca? Tudo bem, bom dia. Eu sou a doutora Bianca, gente, sou nutricionista. Vim falar um pouquinho para vocês de como que está sendo para mim e para os meus pacientes nessa pandemia, que na verdade não está sendo fácil para ninguém. Então, eu vim conversar um pouquinho com vocês, tirar algumas dúvidas de como estão sendo as consultas, dar algumas dicas, e é isso. Vamos começar então pela nossa primeira pergunta, doutora Bianca. Eu quero saber qual foi o principal impacto nas consultas particulares, nas consultas dadas em seu consultório nesse período de pandemia. Mudou tudo, né? Quando eu descobri que eu teria que parar, que a princípio eles pediram para parar mesmo, né? Com as consultas presenciais, foi um baque. Eu não sabia como seria, eu nunca tinha feito consulta online, mas com o tempo a gente foi se adaptando. As pessoas realmente procuraram por preocupação, né? Por entender que a imunidade ela é ligada, sim, à alimentação, à boa alimentação ou não. Então, no início foi um baque, mas com o tempo a gente se adapta, né? As consultas são por videochamada e no início, assim, foi estranho não ter aquele contato com o paciente pessoalmente, mas com o tempo a gente foi se adaptando. Não tem como fazer avaliação física, como medidas, o peso geralmente a gente já pede um peso habitual, ou se o paciente tiver pesado da última vez, a gente utiliza aquele peso, porque realmente não tem como fazer avaliação física. Mas a gente procura fazer o melhor que dá com as ferramentas que a gente tem, né? Houve alguma diminuição no fluxo do seu consultório? Houve uma diminuição, sim, porque eu acho que as pessoas estão muito preocupadas, principalmente minha consulta que é particular, em economizar. Então, muitas pessoas ainda não entenderam a importância da nutrição nesse período. Então, acabou que diminuiu um pouco. Não zerou, graças a Deus, mas diminuiu, sim, o fluxo. Existe algum protocolo de segurança para a realização das consultas? Quando começou a pandemia, passaram para os profissionais de nutrição esse protocolo? Sim, o Conselho Federal de Nutrição liberou para a gente fazer consultas online desde a primeira consulta, que até então não era liberado. Era liberado apenas a partir do primeiro contato. As outras consultas, retornos, poderiam sim ser feitos à distância. Só que, por conta da pandemia, o Conselho Federal liberou que a gente fizesse as primeiras consultas também à distância. Agora, na verdade, eles fizeram isso com o objetivo de diminuir, né? O fluxo, as saídas e tudo mais, mas não proibiu totalmente as consultas presenciais. Só que orientaram, eles liberaram justamente para orientar a gente a não prosseguir com as presenciais, né? Mas caso precise fazer, porque tem alguns pacientes que realmente precisam da consulta presencial, eles orientam sempre o uso de máscara, o uso de álcool em gel, intervalar de um paciente para o outro, para que a gente possa higienizar os aparelhos que a gente usa, fita, balança, adipômetro, tudo isso para que o outro paciente chegue com mais segurança. E você falou um pouquinho sobre a importância, né, da nutrição nesse período, tanto para a imunidade. Pode nos Sim. falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa importância? Sim. O que acontece? Ainda não existe cura, o tratamento é incerto para o coronavírus, mas, assim, quando a pessoa tem uma imunidade forte, ajuda a reduzir os sintomas, caso pegue, entendeu? Então, assim, o importante é que, nesse momento, a dieta não seja restrita, a dieta ela seja rica em micronutrientes que estão presentes nas frutas, nos cereais, nas verduras, etc. Então, o ideal é que não faça essa restrição nesse período, porque o nosso corpo está precisando de nutrientes, assim, mais do que nunca. Porque nosso corpo tem que estar preparado caso a gente pegue. Porque se a gente tiver com uma imunidade baixa, as consequências são muito maiores em relação aos sintomas do Covid. Já pegando esse gancho aí sobre a alimentação,
Já vamos passar, então, para esse período de pandemia. As pessoas, elas estão, algumas, né, estão emocionalmente, com o emocional abalado, né, por conta de todo Sim, esse momento de terror. E aí acaba refletindo na alimentação. Acaba comendo não por vontade, mas por compulsão, por ansiedade. sim. Pode nos falar um pouquinho, falar principalmente para quem está assistindo, quais são as dicas, de forma geral, dadas em seu consultório para os seus pacientes durante esse período de pandemia? Sim. Além do que eu falei, né, de não restringir muito a alimentação, não fazer dietas muito restritivas, porque tem gente que acaba fazendo por conta própria e acaba cortando algumas coisas, fazendo dieta da carne, dieta do ovo, e acaba restringindo também, né, os micronutrientes que são importantes. E, enfim, o que eu oriento é isso, e também oriento que não deixe intervalos muito grandes para se alimentar, porque às vezes a pessoa ela acha que ficando sem comer ela vai emagrecer, então o que, que ela faz? Ela come de manhã, fica a tarde toda sem comer e chega à noite e já tá com aquela compulsão, aquela vontade de comer, de ter guardado tanta vontade de comer durante o dia. Então, esse é o pior momento para fazer dietas restritivas. Então, o ideal agora é que seja tudo fracionado, horários fracionados, e quando tiver que sentir a necessidade de emagrecer, de melhorar a dieta, que procure um profissional, porque a gente vai saber dizer o que é melhor para aquele paciente, o que precisa ser feito. Então, essa é a minha orientação. E também tentar fazer preparações diferentes, receitas diferentes, mais saudáveis, evitar ficar enchendo o armário com muito biscoito, muito chips. Eu sei que, assim, todos nós somos humanos e a gente gosta de uma besteira de vez em quando. Não significa que é proibido. Só que se você tem esses alimentos ultraprocessados no seu armário, é muito mais fácil de você levantar um dado momento, ir lá e consumir aquele alimento que, querendo ou não, não são alimentos, né, saudáveis, mas que, assim, também não são proibidos de comer. Eu tô falando de modo geral, o que pode ser feito para evitar. E você, então, falou um pouquinho sobre o que evitar. E agora, o que comer? Quais são os alimentos que não podem faltar nessa pandemia, assim, para as pessoas terem a imunidade forte, para, se por acaso, né, infelizmente, pegar a Covid, não ter sintomas agravantes? Por incrível que pareça, o básico: arroz, feijão, carne para quem come carne, ovo para quem come ovo, verduras, frutas, não deixar faltar isso na casa de vocês, porque são alimentos ricos desses micronutrientes, que são inúmeros, que vão favorecer, né, para a imunidade. Então, tendo esses alimentos e colocando isso na rotina de vocês já vai ser de grande ajuda. Porque, na verdade, muitas pessoas pensam, um shotzinho matinal. Não, não é isso que faz a imunidade aumentar. É o conjunto da sua alimentação. Então, se a sua alimentação como um todo tiver saudável, tiver equilibrada, isso é o que vai fazer a sua imunidade aumentar. Ótimo, doutora. E, doutora Bianca, falando um pouquinho sobre as suas consultas e as consultas de forma geral dos seus colegas também de profissão, logo no início, a doutora conseguiu manter contato com os pacientes no início da pandemia. E como que como que a doutora avalia, né, as entrevistas, os atendimentos de telemedicina, atendimento remoto ou por videoconferência? Eles realmente ajudam o paciente a ter um acompanhamento preciso ou fica deixando a desejar em alguns momentos? Realmente foi uma ferramenta que salvou, né? Porque se não fosse isso, nós não teríamos outras formas de a gente continuar atendendo à distância. Às vezes um paciente viajou para a cidade da família e ficou por lá mesmo. Então, assim, foi uma ferramenta que realmente ajudou. Apesar da demanda ter diminuído nesse período, né? Realmente foi uma ferramenta que contribuiu muito para que a gente pudesse fazer nosso trabalho de alguma forma. Por mais que não completo, eu digo em sentido de poder fazer uma avaliação física, ajudou muito porque é a nossa forma de ter um contato com o paciente. Então, eu acredito que para mim, para os meus amigos profissionais, também ajudaram muito, apesar de que tem alguns já fazendo consulta presencial, mas
com pouquíssimos pacientes por dia para poder intervalar, higienizar, porque isso demanda tempo, né? Você parar, higienizar os objetos que a gente usa, nossos instrumentos, equipamentos. Então, assim, ajudou muito, porque é uma ferramenta a mais que a gente tem. Inclusive, não só meus pacientes antigos, mas eu tive pacientes novos que me procuraram na pandemia, porque perceberam que estava desandando, perceberam que não estava conseguindo dar conta sozinho de ter uma alimentação saudável. E isso já estava prejudicando a saúde, prejudicando o psicológico, alguns com transtornos alimentares, enfim. Outros só porque perceberam mesmo que estava comendo mal e ficaram preocupados com a alimentação. Então, assim, eu acredito, de forma geral, que essa ferramenta ajudou todo mundo. E, inclusive, o fato do Conselho Federal de Nutrição ter liberado para a gente atender a primeira consulta online. E a doutora já está atendendo parcialmente presencialmente ou só pelo vídeo? Já está atendendo? Atendo. Quando é um paciente que realmente precisa desse atendimento presencial, eu atendo. Mas grande parte eu estou atendendo online. Online. Ok. Agora, para quem está nos assistindo, né, para finalizar a nossa entrevista, como a doutora disse, algumas pessoas buscam fazer exercícios físicos por conta própria, mas quando vai para a nutrição, acaba tendo alguma exagero, alguma coisa assim que não é necessária. O que a doutora falaria para essas pessoas que acham que não precisam do acompanhamento de um nutricionista nesse período, principalmente que a imunidade tem que ser mantida em alta, né? Não em baixa? Sim. Gente, quem entende de alimentação somos nós. Não são médicos, não são personagens. E nem vocês. Eu sei que no geral a gente sabe o que é bom para a saúde, mas em determinados casos, grande parte dos casos, a gente precisa adaptar para as necessidades daquele paciente. Às vezes o paciente tem diabetes, às vezes o paciente tem hipertensão. Então, a nossa orientação vai ser específica ao que você precisa. Não adianta pegar a dieta da amiga, dieta da lua, nem outras estratégias. A gente vai saber indicar para vocês o que realmente precisa ser feito para ajudar vocês com a alimentação e com o objetivo de vocês, seja lá qual for. Então, realmente, o nutricionista é imprescindível nesse processo. Ótimo, muito obrigada, doutora Bianca França, nutricionista, por ter nos dado essa entrevista com tantas dicas importantes de nutrição nesse período de pandemia e também, né, as mudanças que ocorreram com esses profissionais, com os atendimentos nesse período tão difícil que a gente está passando. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Estamos finalizando a nossa entrevista, mas você pode assistir outras no Movimento Saúde, Movimento Trânsito e Movimento Político pelo www.movimentoonline.com.br. Muito obrigada por ter nos assistido. Até mais!